Oi, oi, galerinha! Tudo bem, terceiro ano? Sejam bem-vindos à nossa apostila volume 2 de matemática. E hoje a gente vai começar essa delícia, que é essa nova apostila, relembrando um pouquinho sobre algumas coisas que a gente já trabalhou, certo? Então aqui na apostila, na página número 2, a gente vê duas crianças, uma trabalhando com um ábaco, né, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, e aqui outra trabalhando com o material dourado, aquele material que a gente trabalha bastante, tá bom? E aqui nós vamos aprender quais números vêm depois do 999, usar fichas coloridas para compor e decompor esses números, e também comparar quantidades, sabendo se são maiores do que ou menores do que outras. Então, a gente vai começar a trabalhar com números até a quarta ordem. Então, a gente trabalhou primeira ordem, unidade, segunda ordem, dezena, terceira ordem, centena, e agora nós vamos trabalhar com a unidade de milhar, tá? Que passa pelo 1000. Então, olha só, Bruno aprendeu a cozinhar com a mãe e hoje, com a ajuda dela, ele ensina suas receitas em vídeos que posta na internet. Então, ele tem um canal lá no YouTube, Receitas do Bruno, e ele posta tudo lá. Bruno está comemorando o sucesso das suas receitas, pois um dos seus vídeos teve 1000 visualizações. Letra A. Escreva a quantidade de visualizações que o vídeo de Bruno recebeu usando apenas algarismos. Então, você vai escrever com números. O número 1000 aqui. Que número vem antes do 1000? Aí você vai escrever aqui também, certo? Depois você vai usar essa lapela aqui, você vai recortar esse material dourado e vamos fazer o seguinte. Vamos representar o número 1000 usando o material dourado. Recorte da aba as peças do material dourado e represente sobre sua mesa o número 999. Então, ali nós vamos fazer o seguinte. Complete a tabela com a quantidade de cada peça que você usou. Então, aqui acrescentaram um cubinho a essas peças, ficamos com 9 placas, 9 barras e 10 cubinhos. Então, aqui cada um tem 100, né? Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Quantas placas você usou aqui? Não é 900 placas, tá, gente? Barrinhas. Cada uma tem 10, então é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Quantas barrinhas você usou? Depois você vai contar os cubinhos e colocar aqui. Qual é a peça do material dourado que podemos trocar por 10 cubinhos? Qual é a peça? É a placa? É a barrinha ou é o cubinho? Cole no espaço ao lado as peças que você obteve após essa troca. Depois que você troca 10 barrinhas por essa peça, cole aqui a pecinha que você teria para ter 10 cubinhos, só que não em forma de cubinho. Olhe novamente para as peças que você tem agora. Qual é a troca que você pode fazer? Então, agora você vai observar qual é a troca que você vai poder fazer. Que outro material você pode trocar para se transformar num material com a mesma quantidade, só que maior. E depois complete a tabela com a quantidade de peças que você usaria nessa última troca. Quantas placas, quantas barrinhas e quantos cubinhos você vai ficar, certo? As 10 placas obtidas representam uma centena. Então, você trocou 10 placas por uma centena. Elas podem ser trocadas por um cubo, olha só, do material dourado que equivale a uma unidade de milhar. Então, quando eu tenho 10 centenas, quando eu tenho 10 placas, eu tenho uma unidade de milhar. Veja que tínhamos 999 e acrescentamos uma unidade e ficamos com 999 mais 1, ficamos com 1000. O número 1000 é composto por 4 algarismos e cada um deles ocupa uma ordem na escrita desse número. Por isso, para representar esse número, acrescentamos uma coluna no quadro das ordens. Então, olha só, foi acrescentada essa coluna aqui, ó,
que é a unidade de milhar. Então, a gente tinha a unidade, a dezena, a centena, e agora nós temos também a unidade de milhar, que é a quarta ordem da numeração decimal. Sempre colocando de trás para frente, lembra? 0, 0, 0, 1. Nesse número como 1000, lemos esse número como 1000 ou como 1000, tá? No ábaco, cada pino representa uma ordem. Lembra que vocês faziam os risquinhos para representar os pininhos? Para representar 1000 no ábaco, precisamos de mais um pino à esquerda do pino das centenas. Então, aqui, 999, acrescentamos uma unidade. Trocamos 10 unidades por uma dezena e já acrescentamos. E ali, as centenas, quando a gente tem 10 centenas, a gente tem uma unidade de milhar, ó. Então, 10 centenas troca por uma unidade de milhar. Essa unidade de milhar aqui representa essas 10 centenas, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, quando eu tenho uma unidade de milhar, quer dizer que eu tenho 10 placas, tá bom? Uma unidade de milhar são 10 centenas, ou 100 dezenas, ou 1000 unidades. Quer dizer que se a gente pegar o cubinho, que é a unidade, e contar quantos tem naquele cubo grande, nós vamos ter 1000 unidades, ou 10 placas, tá bom? Então, agora as atividades. Na tela do computador do Bruno, a quantidade de visualizações não parava de aumentar. Então, olha só, complete a sequência com os números que indicam a quantidade de visualizações do vídeo do Bruno. Então, olha só, 990 ganhou mais 1000, ganhou mais 1, ficou 991. 991 ganhou mais 1, ficou quanto? Você vai escrever aqui. Desse número ganhou mais 1, ficou 993. E aí você vai aumentando de 1 em 1 até chegar em 1000, certo? E aqui você vai observar essa linha e vai botar que número indica a quantidade de visualizações logo antes de 991. O que vem antes? Você vai botar. E depois de 999, o que vem depois? As visualizações não pararam no número 1000. Que número indica que houve mais uma visualização depois do número 1000? Depois do 1000 vem qual número? É isso que você vai colocar aqui. Então, agora você vai fazer como a gente fazia antes, lá na sala. Desenhe argolas no ábaco ao lado para representar o número 1001, tá? Como é que a gente vai representar o número 1001? Depois a gente vai escrever o número 1001 no quadro das ordens, lembrando, sempre de trás para frente, e escrever esse número com palavras. Depois vocês vão completar esse quadro aqui, começando pelo 991, completando de 1 em 1 até chegar em 1040. Quantas ordens tem os números desse quadro? Quantas ordens quer dizer? Você tem que ver se ele tem unidade, ele tem só uma ordem. Se ele tem unidade e dezena, ele tem 2. Se ele tem unidade, dezena e centena, ele tem 3. Mas se ele tiver unidade, dezena, centena e unidade de milhar, ele vai ter 4 ordens, tá? Pinte todos os números do quadro que apresentam o algarismo 1 na ordem das unidades, só na unidade, tá? Vamos imaginar aqui, 991. O 1 está na unidade, porque ele é o último, tá? É o primeiro de trás para frente e o último de frente para trás. Então, ele está na ordem da unidade. Então, você vai pintar ele ali e vai observar quais outros também estão na ordem das unidades. Depois, olhando para os números de uma linha do quadro, pode-se perceber que eles aumentam de quanto em quanto? De quanto em quanto eles estão aumentando? De 1 em 1? De 2 em 2? De 3 em 3? Vai colocar aqui. A letra D. Observando uma das colunas, então agora observar a coluna, ó. Essa parte assim, coluna, vocês têm que imaginar a coluna vertebral de vocês, assim. Percebe-se que os números aumentam de quanto em quanto. Então, daqui para cá, aumentou quanto? Desse para esse, aumentou quanto? Desse para esse, aumentou quanto? E assim por diante. Depois, diz o seguinte. Como se lê o número que vem depois do 1009?
como que se lê, você vai escrever com palavras. Depois, que está entre o 1019 e o 1021. E que vem logo antes o 991. Para continuar o quadro, escreva os números na próxima linha. Então, aqui você vai escrever esses números. Continuando, tá? Você parou em 1040. Então, aqui você vai 1041, 1042 e assim por diante até chegar ao final. O vídeo de Bruno continua fazendo sucesso. Observe no ábaco a quantidade de visualizações que o vídeo teve após algum tempo. Então, aqui você vai escrever um número que está aqui nesse ábaco. Então, você vai ver quantas unidades tem e você vai registrar. Quantas dezenas, registra quantas centenas e quantas unidades de milhar. E aí você vai descobrir quantas visualizações esse vídeo teve. E o vídeo teve mais uma visualização. Vamos representar esse número no ábaco. Então, olha só. Ele foi aumentando e foi trocando até descobrir o final quantas visualizações esse filme já teve. Então, ele tinha 1999 e teve mais uma. Então, ele ganhou mais um, ficou com 2.000 visualizações. Eita, que essa receita tá fazendo sucesso! Então, a número 4 diz: escreva com algarismos e com palavras, duas coisas, com algarismos e com palavras, os números representados no ábaco a seguir. Então, aqui, ó, você vai fazer igual esse exemplo, ó, 1000 com o número ou 1.000. Então, agora você vai ver quantos mil tem aqui. Você vai botar o número e escrever. Todos eles, botar o número e escrever. Aqui também, tá? E agora, na nossa última página, descubra o padrão utilizado na sequência numérica a seguir e complete-a com os números que estão faltando. Então, você vai ver, ó, 2.300 para 2.305 aumentou quanto? Então, ó, 2.300, 2.301, 2.302, 2.303, aí você vai contando de quanto em quanto está aumentando. E aí você vai registrar os números que estão faltando aqui, tá bom? E a número 6 fala: Bruno foi ao posto de saúde tomar vacina e foi com a mãe ao posto de saúde tomar vacina e entraram em uma dessas salas. Então, tem todas essas salas. Só que tem uma sequência: 1110, 1112, 1114 e 1116. A sequência dos números das salas segue um padrão, tá aumentando de quantidade em quantidade. Descubra esse padrão e escreva os números nas últimas duas portas. Então, você vai escrever aqui o númerozinho e aqui embaixo também. Esses números são pares ou ímpares? Por quê? Lembrando, pares eles ficam juntos, ímpares fica sempre sobrando. E a última atividade, Bruno e a mãe estão na sala, cujo algarismo da ordem das unidades é o 6. Então, você vai descobrir onde que está o 6 aqui na unidade. Escreva com palavras o número dessa sala. Então, você vai escrever esse número com palavras e vai descobrir qual é a sala que ele está. Certo, meus amores? Por hoje é só. Relembrando um pouquinho que a gente aprendeu na sala, aumentando o nosso conhecimento com a unidade de milhar, tá bom? Registrem, façam as atividades, tirem a foto e mandem aqui para a plataforma, para a professora, lá na parte das perguntas, tá bom? Aguardo as atividades de vocês e um grande beijo e até a próxima aula.